Olá! Nesta edição do programa Saúde e Consciência conta com a participação dos professores e pesquisadores Dr. Emerson Ferreira Queiroz e Dr. Eduardo Della Casa. É daqui a pouco, não saia daí. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência. Em nossos estúdios está o professor Emerson Queiroz. Doutor Queiroz fez sua graduação em Ciências Farmacêuticas na Universidade Federal da Paraíba, onde participou de programas de iniciação científica. Recebeu a Bolsa Recursos Humanos para áreas estratégicas do CNPq para realizar seu PhD na Universidade de Paris. Realizou pós-doutorado na Universidade de Lausanne, onde atuou no desenvolvimento de novas estratégias para a identificação de produtos naturais bioativos de plantas. Recebeu o prêmio Econatura, dado pela empresa suíça Ecosol, em associação com a Sociedade Suíça de Fitoterapia. Atuou em pesquisa e trabalhou em desenvolvimento na Axé Laboratórios, onde gerenciou o desenvolvimento de drogas inovadoras derivadas da biodiversidade brasileira. Desde 2011, é professor assistente na Universidade de Genebra, onde atua no desenvolvimento de metodologias para isolamento de produtos naturais. Doutor Emerson, muito obrigada por sua participação em nosso programa. É extremamente expressivo, né, o volume de atividades que você desenvolveu no seu currículo e na sua carreira profissional. Eu gostaria de conhecê-lo um pouquinho mais e saber como que é que um brasileiro chegou à Suíça. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Essa história é uma história que começa lá atrás, nos anos 90, né? A gente tem que ver o conceito dos anos 90 no Brasil, né? Então, okay. Eu fazia farmácia na Universidade Federal da Paraíba e eu tinha dois pais professores. E o meu pai, ele tinha feito doutorado, fora do Brasil também, ele tinha estudado na França. E eu me lembro naquela época, ele sempre falava muito da França, eu nunca tinha ido na França, mas ele sempre falava, sempre fazia a gente sonhar, né? Da universidade, das pesquisas que se faziam ali, da cidade, né? Paris, todo mundo sonha com Paris, né? E aí vinha aquele sonho, né? Então, a primeira coisa foi trabalhar muito para conseguir essa bolsa, né? Essa bolsa era raríssima, você conseguir uma bolsa para fazer um doutorado fora do Brasil, sobretudo na região Nordeste naquela época, era muito difícil. Tinha que ter um currículo perfeito e tinha que estar no momento certo, na área certa, né? O Brasil estava investindo já em áreas estratégicas naquele momento, então as condições para ter a bolsa não era só esse ponto de vista acadêmico, você ter uma boa condição técnica, né, conhecer bem o seu domínio de ciência, mas também ter essa vontade de trabalhar na indústria depois. Esse era o preço. Então, também tinha que ter a língua, não tinha? Com certeza, tem que ter a língua. Então, como meus pais tinham estudado lá fora do Brasil já, então, desde pequena, eles me colocaram na Aliança Francesa. Ah, legal. Então, a Aliança Francesa, a gente acha que fala, né? Depois tem muitas anedotas em relação a isso, os primeiros dias lá que a gente pensa que fala, mas a gente não fala absolutamente nada, né? E aí começou aí. Então, eu consegui sair de João Pessoa para ir para Paris. Vocês imaginem o choque, né? Sim. Eu me lembro que eu cheguei em Paris na época de setembro e é do começo daquele período em que começa a esfriar, né? O inverno está logo ali. E eu nunca tinha vivido esse inverno, assim, inverno europeu, frio, as pessoas não se falavam, não se falavam. Isso aí foi uma experiência incrível, muito difícil, né? Eu diria uma experiência difícil no começo. Então, eu fui fazer o doutorado e a gente tem que dizer que a gente trabalha muito, né? Imagina lá um brasileiro sozinho em Paris. Então, eu trabalhei muito nesses 5 anos, eu passei 5 anos, eu tive a sorte de ter uma bolsa de doutorado que cobria naquela época, era doutorado d'État, doutorado de Estado, eles tinham essa classificação, e a tese me dava 5 anos para terminar o doutorado. Nossa, que bom. Com relatórios de 6 em 6 meses, né? A gente tinha que ter um acompanhamento e tinha que trabalhar bastante. Então, a chegada na Europa foi por essa bolsa, né? Trabalhei com essa bolsa, consegui a bolsa. Depois, no final do doutorado, aconteceu uma coisa muito interessante. Tinha uns seminários lá no Museu de História Natural, que é um lugar muito importante lá em Paris, onde se faz muita ciência. E aí, o meu chefe falou, olha, Emerson, você tem que assistir a palestra do professor Rostetman, um professor suíço muito conhecido. E hoje ele está aqui, raríssimo ele vir aqui em Paris, e hoje ele está aqui em Paris, ele vai dar uma palestra hoje
venha comigo. Eu não estava nem sabendo dessa palestra. Eu acabei indo para essa palestra, né? E eu me lembro que esse anfiteatro, assim, lotado de gente. Muita gente. Nunca tinha visto tanta gente para ver uma palestra assim, de um professor. Tinha tanta gente que, assim, muita gente ficou lá de fora. Isso me deixei muito impressionado, né? Na verdade, eu não conhecia. O professor que ia falar era um professor muito conhecido. Mas eu não conhecia. Não sei porque eu tinha lido uns artigos, não relacionei os artigos, os livros à pessoa, né? E essa palestra foi uma palestra, uma aula realmente inesquecível. Foi uma aula incrível. Ele era um grande orador, né? Sim. Ele falava muito bem, esse professor. Ele tinha esse amor pela ciência e ele usava já umas técnicas que ninguém usava no mundo. Ele era muito inteligente, ele era muito cativante, assim, muito, como é que a gente diz em português, aquele professor que atrai, né, os olhos do aluno, né? Sim. E ele conquistava aquela sala, né? E no meio daquela sala tinha um brasileiro ali, completamente perdido, encantado, não ia falar perdido não, encantado que estava escutando. E aí no final desse curso, dessa aula que ele deu, eu me lembro que tinha um monte de gente em cima dele, assim, né? Conversando com ele. E eu esperei o momento certo, no momento que ele estava saindo, eu fui falar com ele. Eu falei, professor, parabéns pela aula, tal. Eu acho que eu fui o único jovem que foi. Ele gostou disso. Foi o único jovem ali que teve coragem de falar com ele. Eu falei, foi muito bom. Eu faria de tudo para trabalhar com o senhor. Ele falou, me escreva. E foi assim que aconteceu. Eu escrevi para ele, quando terminei a tese, ele me chamou para passar um concurso na Universidade de Lausanne. E era um concurso para ter essa bolsa de doutorado, de pós-doutorado, né, que mais ou menos de 1 ano e meio. E eram muitas pessoas fizeram essa prova, né, e eu consegui ser selecionado. E eu fui ficar 1 ano, acabei passando 7 anos com esse professor. Nossa. Então foi assim que eu saí da Paraíba para Paris, de Paris para a Suíça. Esse primeiro período, né? Nossa, é fantástico. Isso é aquela questão da oportunidade, né? Às vezes a gente deixa de ter boas oportunidades em função desses bloqueios, de não chegar até a pessoa, de não tentar, né? E o simples fato, então, de ter chego, ele causou, né, essa admiração dele e abriu as portas para que você pudesse entrar nesse local. Eu diria que se os jovens estiverem me escutando aqui, né, com certeza, da universidade, que eles tenham esse sonho. Primeiro é querer, né? Quando a gente fala, imagina, um jovem em João Pessoa que sonhava em estudar fora, eu sempre sonhei em estudar fora, isso é uma coisa que sempre, para mim era muito claro na cabeça, eu preciso aprender, eu preciso viajar, eu preciso sair daqui para aprender, né? A gente sabia que tinha uma limitação muito grande de técnica, de instrumento, naquela época existia muito pouco. Até que agora houve uma revolução e tem muita coisa lá na Paraíba hoje. É claro que o fato dos seus pais, né, já terem vivenciado essa experiência, seu pai já ter feito doutorado, isso acabou incentivando muito. Com certeza. Eu acho que meu pai, eu devo tudo a ele, porque quando eu fazia universidade, antes de entrar na universidade, eu já ia para o laboratório com ele. Claro. Quando eu cheguei na universidade, eu já tinha alguns anos de laboratório, porque ele me levava para coletar as plantas na floresta, ou ele me levava para as aulas que ele dava. Às vezes eu não entendia absolutamente nada, dormia na aula, né, porque era uma química muito avançada. Sim. Mas ele sempre me levava, ele sempre estava ali, sempre levava os pesquisadores em casa, isso era interessante também, né, ver o que as pessoas... E era um mundo assim fascinante, né. O que eu percebia é que meu pai, durante toda a carreira dele, ele acordava muito cedo de manhã. E ele chegava muito tarde em casa, e sempre chegava sorrindo. Eu falei, nossa, deve ser muito bom esse trabalho, porque eu vejo as pessoas aí trabalhando, reclamando da vida. Meu pai, ele estava sempre querendo ir para o laboratório, tem que ter alguma coisa lá muito legal para fazer, né? Então, pesquisa, ele é apaixonante. Isso. Eu acho que isso foi um gatilho aí para começar a me dedicar a essa vida, né? E hoje na Suíça, na Universidade de Genebra, o que você desenvolve? Qual que é a tua linha de pesquisa? A linha de pesquisa da gente é com a natureza, né? Então, na verdade, os químicos, quando a gente vai para uma farmácia hoje, você vê uma prateleira de uma farmácia, a gente trabalha com desenvolvimento de produtos para o tratamento de doenças, né? Essa é a ideia. Então, quando a gente vai para uma farmácia hoje, a gente pensa que essas moléculas que estão lá, que são utilizadas para o tratamento de várias doenças, né? Elas vêm de uma pessoa que fabricou essa molécula na cabeça desse pesquisador, ele foi lá, fabricou a molécula e testou a molécula. Na verdade, boa parte do que está ali sendo vendido vem de modelos naturais, né? São moléculas que são de origem natural, né? Então, vou dar um exemplo bem claro. Quando a gente toma uma aspirina, não sei se você sabe, uma aspirina vem, na verdade, de uma molécula, né, que tem origem natural.
Na verdade, o cara da Bayer, que fabricou a aspirina, ele foi lá e desenvolveu essa aspirina baseado numa molécula muito próxima que tem numa planta Salix alba, uma planta europeia. Então, a ideia do laboratório, a gente utiliza as fontes naturais como ideia para identificar novas moléculas, né? Então, plantas, micro-organismos também, você sabe, todos os antibióticos hoje vêm de micro-organismos, né? Bactérias, né? A gente trabalha com produtos marinhos também, então tem colegas que vão mergulhar aí, que fazem missões aí, ou mares tropicais, ou em mares de grande profundidade, nos abismos, né? E eles coletam essas esponjas, esses organismos marinhos, e esses organismos marinhos, eles têm que lutar muito pela vida, né? Certo. Então, nessa luta pela vida, esse organismo vivo, ele vai produzir um monte de moléculas, e essas moléculas podem ser utilizadas, né? Para o tratamento de algumas doenças, né? E como que se seleciona, né? Porque a gente tem tantos produtos naturais disponíveis, claro que na Suíça deve ter seus nativos, né? Como que a gente seleciona? Qual é a planta que você acha que pode ter para chegar nesse ponto? É uma excelente pergunta, porque se a gente entrar numa floresta, vai ter muita eu coisa. Poderia passar ali 300 anos ali pesquisando as centenas de plantas, né? Primeiro, quando a gente tem um alvo, digamos uma planta para o tratamento do diabetes, né? Estou procurando uma droga para o tratamento da diabetes. Nós não realizamos no laboratório nenhum teste sobre animais. Nós colaboramos com farmacologistas que realizam. A gente é muito bom na parte química. Entendi. Então, a gente vai para a medicina tradicional. Então, muitas pessoas, em regiões do mundo, eles têm esse conhecimento tradicional, eles usam algumas plantas para o tratamento do diabetes, né? Então, baseado nessa informação, a gente vai pesquisar a planta e a gente faz essa escolha. Então, esse é um tipo de forma de encontrar. E uma outra forma também é o screening randômico, ou seja, eu vou coletar o maior número de espécies de plantas que eu encontrar, eu vou fazer os extratos, eu vou pegar esses extratos que contêm esses compostos químicos que me interessam, né, que o organismo vivo produziu, e eu vou testar esses extratos em vários alvos biológicos. Então, eu vou testar, por exemplo, contra células cancerosas, eu vou testar contra alvos na inflamação. Então, eu não sei, realmente é uma roleta russa, né? Então, você vai jogar ali, você vai testar até que você encontre um extrato ativo que você vai testar. Então, para isso, eu estou tentando utilizar uma linguagem simples, né? Para que todo mundo possa entender que essas plantas são verdadeiras usinas químicas. Não é só as plantas, os organismos vivos em geral, né? Sim. Então, a dificuldade que a gente vai ter é de separar entre as centenas de milhares de moléculas ali que aquela planta está produzindo, a molécula que tem uma atividade. Então, para isso a gente utiliza várias técnicas, né, de separação. Depois a gente tem que identificar a molécula, saber como os átomos da molécula estão conectados, né. E isso são áreas muito específicas da química, que a gente chama química fina, né. Sim. Então, primeiro isolamento, depois a determinação estrutural. E essa determinação estrutural a gente tem vários níveis, né. Não vou entrar em detalhes, só para a gente ter consciência de que quando a gente chega com a molécula identificada, e essas moléculas são extremamente complicadas, a gente tem que ter certeza da molécula, porque de trás vai vir um químico que vai fabricar a molécula. Se eu cometi algum erro... Ao longo desses 7 anos, vocês têm algum destaque que já tem uso industrial? É uma boa pergunta também. Na verdade, o papel da universidade não é desenvolver medicamentos, né? Perfeito. A gente tem que ir para a ciência fundamental. Né? Então, apesar de que está havendo uma mudança de paradigma em várias universidades do mundo, inclusive a Universidade de Genebra não é exceção, a gente está sendo cada vez mais pressionado pelos políticos, né, de ter uma pesquisa mais aplicada. Ou seja, existe uma injeção de dinheiro muito grande que se faz nas universidades, a gente faz a pesquisa básica, que é a nossa função, mas a gente também tem que ter essa visão de que se houver uma possibilidade de fazer uma patente com aplicação industrial, a gente tem a obrigação de fazer. É verdade. Por quê? Porque a universidade ela precisa de um retorno financeiro para continuar a investir. É o ciclo virtuoso, né? Então, eu vou tocar num assunto que eu acho que é bem importante, porque esse brasileiro está trabalhando na Universidade de Genebra, como é que ele faz para obter, então, essas plantas, né? Esses organismos vivos, né? Então, tem uma convenção que chama Convenção de Nagoya, e nessa Convenção de Nagoya diz o seguinte, que cada país é soberano da sua biodiversidade. Isso. Então, todos os países que assinaram essa convenção, então a Suíça ela é muito, a posição do governo suíço é muito forte em relação a isso, ou seja, eu como funcionário da universidade, eu não posso receber nenhum pesquisador que não tenha todas as autorizações do governo
Para poder... da planta de origem, para eu poder pesquisar. E eu só posso pesquisar, eu só posso publicar, eu só posso patentear se eu estiver com o parceiro, com as autorizações do parceiro. Eu acho que isso é muito importante, porque no final, durante muitos anos, houve uma caça às bruxas em relação à biopirataria, se dizia que os pesquisadores estavam roubando. Veja bem, a gente não trabalha em desenvolvimento, a gente trabalha com conhecimento e a formação de capital humano, né? Essa é a nossa principal função. Perfeito. Mas, porém, entretanto, existe agora uma pressão, então cada vez mais as universidades, inclusive aqui no Brasil também, está todo mundo se direcionando para essa pesquisa mais aplicada, né? Que requer também uma malha no tecido industrial. Então, a universidade ela tem que ir até um certo ponto no desenvolvimento de uma ideia e depois ela tem que passar essa ideia adiante para uma indústria competente e continuar. Perfeito. Estamos assim finalizando o nosso primeiro bloco. É linda a trajetória, né, que você compartilhou conosco. Obrigado. Eu acho que quem está em casa, que assiste, pode se espelhar, né, e partir daquele princípio, não, já tem. Então, tentem fazer cada vez mais, buscar órgãos de fomento, bolsas, estudo, enfim, para que... Né, sobretudo estudar. Estudar, com certeza. E ter a chance num país como esse, tão grande, do momento que a gente está numa sala de aula, de ter a consciência de que ali a gente está no topo de uma pirâmide, que milhares de pessoas estão ali suportando aquela pirâmide, né? Perfeito. E que isso é que é fundamental. Eu acho que é se dedicar, não porque a gente quer ter um diploma no final, mas é que a gente quer ser um bom profissional. Eu acho que tudo começa por aí. E cedo ou tarde, se você se dedicar, você vai ser reconhecido. Verdade. Isso é o trabalho, né, que vai fazer isso aí. Agradeço sua participação no programa, professor. Muito obrigada. Obrigado. Você que está em casa, não saia daí, nós voltamos já. Vamos conhecer um pouco da pesquisa que é desenvolvida pelo Dr. Emerson. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, é sério? Sério. Fui escalada com um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá pra acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Era uma vez uma latinha amassada. Veio um catador, recolheu e levou para a indústria da reciclagem. A lata se transformou em renda e trabalho digno para muita gente. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os restos de alimentos e materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos plásticos, metais e de todo o lixo seco. Isso facilita a vida dos catadores, aumenta o material aproveitado e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo. Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Capacitar profissionais para atuação no campo da biotecnologia agrária. Esse é o compromisso do mestrado e doutorado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Universidade Paranaense, recomendado pela CAPES. Com moderna infraestrutura e corpo docente com formação internacional, o mestrado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Unipar prepara os melhores mestres e doutores para o mercado de trabalho. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência. Em nossos estúdios eu recebo o Dr. Eduardo Della Casa. Ele é químico pela Universidade della Repubblica, no Uruguai, doutor em Química Orgânica pela Universidade de Messina, na Itália, e a Universidade della Repubblica, no Uruguai.
é pesquisador nível 3 do Laboratório de Biotecnologia dos Aromas do Departamento de Química Orgânica da Faculdade de Química da Universidade da República do Uruguai. Ele desenvolve pesquisas com enfoques químicos e instrumentais vinculados à dinâmica dos compostos voláteis dos vegetais, da dinâmica dos metabólitos de produtos naturais, estudos de comportamento voláteis responsáveis por atributos de aromas e sabor, aromas de vinhos, frutas e suco. É membro da Associação de Enólogos do Uruguai, da Associação Brasileira de Produtores de Óleos Essenciais e do Grupo Especializado em Química Natural. É consultor no desenvolvimento de aplicações de sabor e fragrância em alimentos. Doutor Eduardo, muito obrigada por sua participação em nosso programa. É um prazer recebê-lo hoje. Muchas gracias, realmente. El agradecido soy yo. Pido disculpas, como he pedido los últimos días. No hablo portugués, lo entiendo perfectamente, pero no lo hablo. Vamos falar devagar. Devagar. Isso, que daí dá para entender. Gracias por invitarnos al programa y hago extensivo a toda la gente que nos ha invitado a participar a este evento aqui. Muchas gracias. Excelente. Chama muita atenção na descrição do seu currículo, das suas habilidades, o enólogo, né? E essa questão de consultor com a parte de aromas, sabor. Como que é isso? Como que é desenvolver projetos de pesquisa com tudo isso? Es bien interesante, bien, muchas gracias. En primer lugar porque la vida es un azar y ocurre lo que nosotros nunca imaginamos que va a ocurrir. Digamos, yo lo que me ocurrió a mí fue que en mi formación de doctorado tuve la oportunidad, mi director de tesis en Italia, yo trabajé sobre el área de cítricos, y él le decía que no se podía trabajar en el laboratorio sino conocer la industria, qué pasaba en la industria, qué ocurría en la industria. Con lo cual, una vez a la semana, a las 6 de la mañana me pasaba a buscar a alguien que hoy es un amigo entrañable, que era el jefe director de una fábrica, y yo iba a trabajar con él, una vez a la semana. Entonces, de alguna manera comprendí algunas cosas que hacía, o sea, que estaba trabajando sin entender realmente todo, y finalmente quedé muy vinculado también a esa industria de cítricos. Con el correr de los años, eso se transformó en un interés por lo que es justamente, cuando hablamos de metabolitos secundarios, lo que estamos diciendo que son productos naturales, algo que produce la naturaleza, pero que además forma parte de la vida realmente de ese material vegetal, y es muy importante. Entonces, nosotros interaccionamos de alguna manera con eso, porque comemos fruta, alimentos, tomamos bebidas, lo que fuera. De esos cítricos, yo trabajé con muchas empresas luego, desde la facultad, desde la universidad, haciendo convenios. A partir de ahí, si tú me preguntas cómo, no lo recuerdo, la gente de enología me invita a trabajar con ellos, en la parte de aroma y sabor. De nuevo, para poder comprender cómo funcionaban las cosas, trataron de entrenarme, de hacerme entender cómo era esa industria, que tampoco me era ajena, pues yo nací en una pequeña granja, pequeña finca en Uruguay, de agricultores familiares, muy modestos. Certo. Entonces, de alguna manera fue volver a mi origen, desde el punto de vista humano. Y tuve la oportunidad de conocer, habitualmente nosotros trabajamos con un grupo muy fuerte en Italia, el Instituto Agrario de San Michele Adige, que es en Trento, provincia de Trento. Tuve la oportunidad de conocer a una persona que ya no está con nosotros, que se llamaba Giuseppe Barsini, que de alguna manera me introdujo, tuvo la paciencia de entrenarnos, reentrenar a alguien que ya había hecho su doctorado y todo lo demás, en la área de química de vinos. El mensaje detrás de esto es que uno está aprendiendo toda la vida. Y de alguna manera, el devenir de las cosas, de lo que uno hace, le permite conocer y, sin ser un opinólogo, como decimos los uruguayos, poder sugerir cosas, y eso es una cadena de alimentación. O sea, es un sector, el sector vitícola, aquí en Brasil es muy importante ahora, es un sector muy abierto. Los productores son muy abiertos, entonces uno puede hacer sugerencias que lo llevan adelante y además crecer. Nosotros científicamente, académicamente, en los últimos 15 años crecimos muchísimo.
Pero también este es un mensaje que a mí me interesa que la gente entienda, es, si bien las cosas ocurren por alguna razón, uno tiene que ayudarlas. ¿Okay? Entonces, una de las formas de ayudar eso es vincularse con la gente. El grupo nuestro está formado por químicos, Ótimo. por ingenieros, por biólogos, fundamentalmente microbiólogos. Sim, multiprofissionais. Sí, y para ter melhor genetistas. resultado. Entonces, bueno, pero este es un grupo macro. No. Uruguay es un país muy pequeño, nuestra universidad es una de las tantas. Nosotros tenemos colaboraciones con distintos lugares. Eso en Uruguay no es sencillo. Eso ya lo hemos hablado en otros ámbitos, no es sencillo por la individualidad de cada investigador y porque además en un país pequeño es muy difícil destacar. Por lo tanto, lo que cada uno trata es justamente eso, de tratar de destacar. Ahora, en algún momento, cuando uno es honesto o trata de ser claro en las cosas, se establecen vínculos, vínculos honestos. Sí. Y eso es lo que nosotros, digamos, en lo cual yo estoy involucrado, en un gran grupo interdisciplinario de distintas facultades, donde hasta ahora, en Uruguay hay algo muy cómico que dice hay que tener suerte, hay que tocar madera, sin patas, funciona. Excelente. Entonces mi aporte en realidad es básicamente en la parte, como comentaba la profesora Emerson Queiroz, en lo que tiene que ver con identificación, aislamiento, identificación, estudio de la relevancia de esa actividad, que en nuestro caso es aroma y sabor. Es decir, aquello que biológicamente a ti te hace percibir algo como agradable o menos agradable. Esto que parece menor es lo que define a veces, ¿verdad?, la presencia de un producto o no en el mercado, aceptaciones, modificaciones. En el caso de la uva y el vino es mucho más interesante porque se trabaja desde el viñedo, o sea, de la producción hasta el final. Entonces, de alguna manera, hay un involucramiento muy fuerte, por ejemplo, con los agrónomos, y eso ayuda a crecer. Yo finalmente soy docente. A mí la universidad me financia fundamentalmente por docencia e investigación. Por lo tanto, lo que enriquece a nosotros son estos vínculos. Y aquí las modestias no funcionan. Hemos sido bastante exitosos, ¿verdad?, en la región. Y estamos tomando otras matrices, por ejemplo, ahora trabajamos también sobre mieles y ese tipo de cosas, con una experiencia que tenemos. Y tenemos una cantidad de estudiantes de posgrado interesante. Prácticamente yo trabajo con estudiantes de posgrado. Yo soy, digamos, un integrante del departamento de química orgánica, uno de los 6 departamentos que tiene mi facultad. Trabajo en el área de química de productos naturales, pero básicamente estoy relacionado con la gente que está en esa área de enología y algunos alimentos. Entonces te retrodan informação. Lá tem departamento, então, com oferta de programas de mestrado, doutorado também? La Universidad de Uruguay tiene un sistema, digamos, que varía porque cada facultad, pero básicamente química tiene, desde hace alrededor de 100 años, un programa de maestrías y doctorados establecido. Tiene un sistema de diplomas, pero los diplomas son profesionales, es decir, están dirigidos a personas que quieran una mejora en su formación para una actividad concreta dentro de un sector de la industria. Entendi. ¿Okay? En cambio, en el caso de las maestrías y doctorados, lo que se busca es el desarrollo académico, el desarrollo de la persona. Yo escuchaba la historia del profesor Queiroz, y es casi la historia de medio mundo, con matices, es decir, la oportunidad que a alguien se le da, y porque fue a hablar con alguien, pero porque se interesó, demostró interés y siguió adelante. La suerte tiene mucho en todo caso, pero siempre hay que ayudarla. Si uno no gana una lotería si no compra un número, de manera que siempre hay una... Entonces, en docencia, en estos programas de posgrados, lo importante es que las personas se formen sobre una capacidad. En mi época de estudiante, se hablaba de que las personas tenían que aprender a resolver problemas. Hoy día nosotros decimos que las personas tienen que entrenarse para prever situaciones. Es decir, tener esa capacidad de visualizar opciones, situaciones, e intentar resolverlas. E intentar resolverlas significa, lo más importante es comunicar, esto puede pasar.
Y desde el punto de vista de investigación, todo lo que nosotros hacemos suma a un gran conocimiento, ¿verdad? A veces, infelizmente, no queda mucho en el país, porque nosotros, de alguna manera, el sistema académico requiere una comunicación internacional para que haya un reconocimiento de pares, de publicaciones. Pero bueno, es el sistema que hoy tenemos. Acho que é parecido até com o sistema brasileiro. Nós temos... Funciona así. En realidad, la diferencia la hacen las personas que hacen un esfuerzo de comunicar a través de su docencia, a través de su vínculo con el medio, a través de esto de que estamos charlando, ¿verdad? Que hay una importancia en la formación de las personas en los distintos niveles. Perfeito. ¿Okay? Y afortunadamente, en esta época, en este periodo de tiempo, la gente se forma cada vez más joven. En consecuencia, nosotros tenemos la posibilidad de ver evolución y participar también de esas evoluciones. Para vocês lá também é importante a questão de convênios, não é? Mobilidade, acadêmicos e professores. Vocês têm bastante convênio aqui em Brasil, professor? Sí, bastantes. A través de CAPES, Ok. A través de CNPq, por las becas de nuestros estudiantes que van a trabajar con nosotros. Y fundamentalmente a través de reuniones como estas, en las cuales la informalidad, en lo que tiene que ver con es decir, no hay un acuerdo, un convenio firmado, pero de alguna manera uno conoce gente y siempre aparecen cosas interesantes. Yo de aquí he conocido un buen número de personas con las cuales me encantaría, por ejemplo, poder colaborar. Ah, com certeza. A universidade nós iniciamos passos de bebê, né? É a questão da internacionalização, mas iniciamos, tem que começar de alguma forma. Então a universidade está fazendo diversos contatos, estamos trazendo, né, pessoas de fora para conhecer nossa estrutura e a gente poder estreitar esses laços e permitir essa mobilidade de acadêmicos e docentes, né, entre as instituições. No final do semestre desse ano, nós ofertamos o primeiro programa de mobilidade, que a gente chama de PRIMIA aqui dentro da universidade, que é o Programa de Mobilidade Internacional Acadêmica. E através desse programa e o fechamento de um convênio entre a universidade será possível esse trânsito, né, agora. Isso que vocês estão experimentando como uma universidade, nós lo experimentamos como país. Perfeito. Es decir, Uruguay es un país muy pequeño, con muy poca proyección en las razones que sea, por lo tanto, la única forma de proyectarse es a través de acuerdos que hagan que lo que nosotros hacemos tenga mayor relevancia, mayor posibilidades y al mismo tiempo ofrecer lo que nosotros tenemos, que es trabajo y bueno, la capacidad individual en cada uno, ¿verdad? Eso funciona. Excelente. Funciona muy bien. Estamos chegando ao final do programa. Eu agradeço imensamente sua participação, por vir nos partilhar esse conhecimento, partilhar o conhecimento com os nossos alunos durante a estada de vocês. A gente deseja, de fato, que vocês tenham um bom retorno, né, à casa de vocês. E a universidade ela sempre vai estar de portas abertas para os estudantes e para a gente possa estreitar novas parcerias de pesquisa. No, indudablemente el agradecido soy yo en lo personal, porque si bien aquí yo tengo la responsabilidad de hablar como todos los uruguayos. Con certeza. Pero ahora a Eduardo lo que le encanta es conocer lugares y gentes. Nunca había estado aquí y no conocía la mayor parte de la gente que está aquí. Y algunas de las personas que vinieron del exterior ha sido un placer conocerlo, de manera que el agradecido soy yo absolutamente. Muito obrigada, professor. Gracias. E a você que está em casa, eu agradeço a sua audiência e eu espero você na próxima semana.